Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados. Vamos então aos destaques. O dia será agitado em Brasília. PEC da transição e mudança na lei das estatais podem ser votadas hoje. A PEC na Câmara e a outra no Senado. Quadrilha que vende créditos falsos para o pagamento de dívidas tributárias é alvo de operação da PF e da Receita Federal. Nos destaques internacionais, Banco Central dos Estados Unidos eleva a taxa de juros ao maior patamar desde 2007. E falamos também de Copa do Catar. França vence Marrocos e encara a Argentina em segunda final seguida. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição, que pode ser votada hoje na Câmara dos Deputados. Para agilizar a votação, será possível participar de forma remota. Vamos conferir. Líderes partidários afirmaram não ter certeza se é voto suficiente para a medida ser votada. Para ser aprovada no plenário, é preciso ao menos 308 votos favoráveis ao texto em 2 turnos de votação. Parlamentares do Centrão acreditam haver no máximo 240 votos favoráveis. Não há consenso, inclusive dentro de partidos, que o PT espera ter ao seu lado na votação da PEC, na busca de construir uma base aliada mais robusta a partir do ano que vem. Ainda há outras reuniões previstas entre lideranças da Câmara para discutir o assunto antes de abrir sessão para votação. Mas ainda não está descartado deixar a votação da PEC somente para a próxima terça-feira, antes do recesso parlamentar. Também não há consenso quanto ao conteúdo do texto. Parte dos deputados reclama de valores e prazo para o Bolsa Família turbinado, com valor de R$ 600. Outros pontos de divergência são deixar a equipe de transição como um dos responsáveis pela destinação de recursos tratados pela PEC e a possibilidade do uso de recursos esquecidos, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários e o relator da PEC, Elmar Nascimento, em seu gabinete na casa para tentar negociar a PEC. Elmar afirmou que vai apresentar o relatório nesta quinta-feira. Em plenário, a tendência é que diversos partidos apresentem uma série de sugestões de mudanças ou supressões à proposta aprovada pelo Senado. E nessa quinta-feira também pode ser votada, só que no Senado, a medida que visa modificar o texto da lei das estatais. O objetivo da alteração, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, é facilitar indicações políticas a empresas estatais ou de capital misto. Objetivamente, a proposta altera as regras de gastos publicitários nas empresas estatais, mas uma emenda apresentada em plenário e acatada pela relatora, deputada Margarete Coelho, alterou também o prazo de quarentena entre as atividades políticas e a posse dos diretores das empresas públicas. Antes, esse prazo era de 36 meses. Pela proposta, passa a ser de 30 dias. Para a relatora, esse prazo de 36 meses era muito grande e prejudicava especialmente diretores partidários de pequenas cidades no interior do país. A maioria dos partidos concordaram com as mudanças nas regras de gastos com campanha e também no período de quarentena. O Partido Novo, no entanto, foi contra as 2 mudanças. O deputado Marcel Van Hatten disse que a emenda teria o nome de Aloysio Mercadante, pois teria sido protocolada para possibilitar a nomeação do indicado de Lula para o BNDES. Caracterizou a proposta como absurda e casuísta. A lei das estatais foi criada em 2016, após a Operação Lava Jato, para proteger as empresas públicas de interferências políticas. Vale destacar que, em abril, Lira já havia defendido a revisão da lei das estatais para permitir que pessoas com experiências na iniciativa privada ocupem cargos de direção das empresas como Petrobras. Para Lira, atualmente a estatal atende apenas os interesses de seus acionistas e não da sociedade brasileira. O projeto para alterar as regras de gastos publicitários nas empresas estatais e também a quarentena para a indicação dos diretores foi aprovada pela Câmara nesta terça-feira e segue agora para análise do Senado Federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca.
E nesta quarta-feira, mais 2 pessoas foram convidadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o comando do Ministério do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O nome envolvido para comandar o Ministério do Trabalho é o de Luiz Marinho. Marinho é presidente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e coordenou a campanha de Fernando Haddad para o governo do estado. Além disso, o nome de confiança de Lula é ex-líder sindical e quem é ligado aos trabalhadores aprova o nome, já que ele aparenta ser um nome forte para tocar as discussões sobre a revisão de pontos da reforma trabalhista a partir do ano que vem. Após o convite, Luiz Marinho não hesitou e aceitou o cargo. Durante a nova gestão, o Ministério do Trabalho será desmembrado da economia, como atualmente. Marinho foi ministro do primeiro governo Lula entre 2005 e 2008. Já para o futuro Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o presidente diplomado convidou José Gomes da Silva. Ele é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cargo em que atua desde julho de 2021 e que antes era ocupado por Paulo Scaff. Além disso, ele é filho de José de Alencar, vice de Lula nos 2 primeiros mandatos. A conversa entre Lula e Josué ocorreu em um hotel em Brasília, onde Lula está hospedado. Os petistas avaliam que, se o empresário não aceitar assumir o ministério, ele será convidado para indicar um nome para a pasta. Com os anúncios aos poucos, o governo Lula vai criando forma. E os nomes já divulgados têm causado incertezas sobre a forma como o Brasil será tocado nos próximos 4 anos. A Polícia Federal faz uma operação junto com a Receita Federal para investigar quadrilha que vende créditos falsos para o pagamento de dívidas tributárias. São cumpridos 19 mandados judiciais no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal saíram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra um esquema criminoso. As investigações apontam para a venda de créditos inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. Segundo a PF, o esquema seria comandado por um grupo da área de consultoria tributária e empresarial. As empresas endividadas são consideradas vítimas da quadrilha. A fraude foi detectada pela Receita Federal. Cerca de 100 policiais federais e 20 auditores federais cumprem os mandados nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá. Além dos mandados, foram expedidas ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam 100 milhões de reais, em razão dos prejuízos causados à União e a terceiros. O principal responsável pela fraude teria atuado com parentes, uma advogada e laranjas para ocultar a origem ilícita dos recursos recebidos, que são transferidos para as contas em nome dessas pessoas. Eles também registraram bens móveis e imóveis em nome dessas pessoas. O prejuízo financeiro para a União com a fraude teria sido de cerca de 2 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão. A notícia agora é para os trabalhadores. Termina hoje o prazo do saque extraordinário de R$1.000 do Fundo de Garantia. O dinheiro que não for retirado vai voltar para a conta. Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do tempo de serviço ainda podem fazer o saque extraordinário da conta. O prazo para sacar o dinheiro termina nesta quinta-feira. Caso não movimente a conta até o prazo, o recurso volta definitivamente para o fundo com a devida correção monetária. O valor do saque é de até R$1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS ativas e inativas. Segundo a Caixa Econômica Federal, ainda estão disponíveis cerca de R$8 bilhões para serem retirados por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. O dinheiro fica disponível na poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem ou nas contas bancárias previamente cadastradas pelo trabalhador para receber os valores do Fundo de Garantia.
Caso o dinheiro não apareça no aplicativo Caixa Tem, é preciso fazer o pedido pelo aplicativo FGTS. E veja a seguir, Banco Central dos Estados Unidos eleva a taxa de juros em 0,5 ponto percentual para tentar conter a inflação histórica no país. E falta menos de 10 dias para uma das datas mais esperadas do ano. E se tem uma coisa que não pode faltar, é o tão amado panetone, uma iguaria que desperta emoções. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do menino Jesus, que é maravilhoso. Eu amo o panetone. Perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. O assunto agora é economia internacional. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. O aumento tem como objetivo reduzir a inflação no país, que é a mais alta dos últimos 40 anos. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Agora está em um intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano. Nas 4 reuniões anteriores, as altas foram de 0,75 ponto percentual. O presidente do BC americano, Jerome Powell, afirmou que a autoridade monetária continua fortemente comprometida em levar a inflação para 2%. Continuamos prevendo que os aumentos em andamento serão apropriados para manter uma postura de política monetária suficientemente restritiva para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo. Powell afirmou também que serão necessárias mais evidências para dar confiança de que a inflação está em uma trajetória descendente. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa básica este ano em uma tentativa de reduzir a inflação, a maior em 40 anos. Setores sensíveis aos juros altos, como o imobiliário, já sofrem com essa política. O Produto Interno Bruto da Rússia, o PIB, teve uma queda acentuada no terceiro trimestre. Essa redução, é claro, é um reflexo das sanções impostas pelo Ocidente por conta da guerra na Ucrânia. O Produto Interno Bruto, o PIB da Rússia, caiu 3,7% no terceiro trimestre. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Estatísticas, Rosstat. O PIB, um indicador da atividade econômica, é a soma de tudo que é produzido na economia. Após uma contração de 4,1% no segundo trimestre, o PIB russo seguiu uma trajetória parecida no terceiro, o que coloca o país em recessão técnica. Segundo a agência, o PIB caiu 3,7% entre julho e setembro. Esse número continua sendo inferior às previsões dos analistas, que em novembro esperavam uma queda mais acentuada no terceiro trimestre, em torno de 4,5%. A queda é devido a diversos problemas na economia, como a limitação de importações e exportações, o agravamento da escassez de pessoal ou as dificuldades para o fornecimento de peças de reposição. Agora a gente fala, é claro, de Copa do Catar. E finalmente conhecemos o time que vai enfrentar a Argentina domingo. Os torcedores franceses comemoraram e muito a classificação para a final da Copa do Mundo depois da vitória por 2-0 sobre o Marrocos. Dentre os presentes ao estádio Al Bayt estava o presidente Emmanuel Macron, que não poupou elogios ao time. Atual campeã da Copa do Mundo, a França tem a chance de alcançar um feito que somente Brasil e Itália conseguiram e conquistar o torneio pela segunda vez consecutiva. Nesta quarta-feira, os bicampeões mundiais não deram chance à zebra Marrocos e garantiram a vaga na final, para a felicidade do presidente Emmanuel Macron, que esteve presente ao estádio Al Bayt. O time da França me deixa muito orgulhoso. Nós vemos uma geração madura que faz um trabalho incrível. Giroud fez outra partida extraordinária e poderia ter marcado gols. Griezmann foi incrivelmente generoso e também fez jogos fantásticos. Temos uma geração talentosa e forte no aspecto coletivo. A França abriu o placar logo aos 4 minutos com o lateral Théo Hernandez. Aos 34 do segundo tempo, Kolo Muani decretou a classificação dos Bleus, que chegam à decisão cheios de confiança. Messi vai rentrer chez lui. Vamos mandar Messi para casa e conquistar a terceira estrela. La troisième là.
Apenas a vitória traz uma sensação tão boa. Foi difícil, mas tivemos humildade e força para chegar à final. Vai ser muito difícil contra a Argentina, mas acho que temos condições de ganhar. Temos uma defesa forte e nosso ataque é imparável quando joga bem. No lado do Marrocos, uma mistura de tristeza com orgulho. Pela primeira vez, uma seleção africana conseguiu chegar até as semifinais do maior torneio do futebol. Agora, os marroquinos prometem reforçar a torcida francesa na final da Copa do Mundo. Eu quero parabenizar o povo francês pelo resultado. Nós jogamos bem, poderíamos ter vencido. Sou leal ao meu país, mas amo a França. Parabéns aos franceses. Espero que vençam a Copa. Nós ficaríamos muito felizes. É uma pena, mas esperamos ter perdido para a futura campeã. O Marrocos disputa o terceiro lugar contra a Croácia sábado no Estádio Internacional Khalifa. Já a França decide a grande final da Copa do Mundo do Catar diante da Argentina no domingo em Lusail. Mas a comemoração francesa também foi marcada por quebra-quebra. Logo após o jogo entre a França e Marrocos, torcedores entraram em confronto com a polícia. Nas ruas de Paris, cenas de violência. Nas ruas do centro de Paris foram registrados confrontos entre torcedores franceses e policiais. A alegria da classificação para a final da Copa do Mundo deu lugar a correria e violência. Em Bruxelas, na Bélgica, também houve confusão. A polícia usou bombas de gás e jatos de água para dispersar a multidão. A seleção da França vai disputar sua segunda final de Copa do Mundo seguida no próximo domingo. A confirmação veio nesta quarta-feira após a vitória por 2-0 sobre o Marrocos, surpresa do Mundial do Catar. Para grande parte dos brasileiros, o panetone é indispensável nessa época do ano. Além do mais comum, com frutas cristalizadas, ao longo do tempo, vários outros sabores foram criados para atrair os mais diferentes paladares aqui. Mas, apesar de tão tradicional aqui no Brasil, você sabia que a iguaria tem origem na Europa? Vamos conferir a história do panetone na reportagem especial da Maria Clara Leite. Quando o Natal se aproxima, ele é presença garantida no café da manhã ou da tarde, sobremesa, no almoço ou jantar. E um dos presentes mais cotados pelos brasileiros. Tem essa sensação de família, de infância, de aquele tempo que a gente se reúne. Minha avó fazia panetone, né? E ela falava paletone. E a gente achava muito engraçado. Então, quando a gente vê os panetones, me remete sempre a essa época de Natal, da minha avó, da reunião da família, né? Era muito, muito bom. A Rosalba até se emociona ao falar sobre o assunto. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do Menino Jesus. Que maravilhoso! Eu amo o panetone. O Brasil é um dos países que mais consomem o produto em todo o mundo. E essa é mais uma paixão nacional que chegou ao país com os imigrantes italianos. Diz a lenda que o panetone nasceu em Milão depois do erro de um padeiro. Na véspera de Natal, o homem teria se enganado ao jogar frutas na massa de pão e, para consertar a falha, acrescentou ingredientes que formaram o que hoje conhecemos como panetone. Na maioria dos casos, são os padeiros que confeccionam os panetones. Mas aqui nessa padaria famosa na região central de São Paulo, onde estamos hoje, é um pouquinho diferente. São os confeiteiros, os autores da obra. E são eles que vão nos mostrar como é que é a produção dessa iguaria. Primeiro, eles preparam a massa, que é muito bem misturada nesta batedeira industrial. E os ingredientes? Água, farinha, fermento e essa mistura especial que já vem pronta. Mas eu vi aqui também, Luiz José, que tem essa essência de panetone. Essa daqui vai em qual momento? Essa daqui, a pré-mistura já vem com a essência. A gente coloca um pouquinho só para dar mais um sabor a mais.
Aí são acrescentadas as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate. Depois dele pronto, ainda vai recheado com a trufa. E fica irresistível. Por aqui, os panetones são produzidos o ano todo. Só que aí tem aquela data específica, final do ano, a época sazonal. A partir de novembro a gente já começa a produção já de panetones, exposições, que a época já chega natalinos, aí a gente já retoma já nossas bastante encomenda, exposições para de vendas. E nos dias que antecedem o Natal, a Bela Paulista produz cerca de 1.000 unidades por dia. E a expectativa é de que mais de 30.000 panetones sejam vendidos até o dia 25 de dezembro. Em todo o país, a Associação Brasileira de Supermercados prevê alta de 10% nas vendas do produto nesse mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse casal deve contribuir para que essa meta seja alcançada. Provavelmente a gente vai comprar alguns, né? Todo ano a gente sempre dá para alguém, né? Ou a gente recebe ou a gente dá. Panetone vale como presente também, com certeza. Para presentear, além dos tradicionais, tem vários outros sabores. O maracujá, limão e além deles também, a gente também faz também os minis de doce de leite, mini trufado de chocolate. São opções para todos os gostos e bolsos. A Rosalba já deu alguns de presente. Agora está só esperando ganhar o dela. Quem sabe, né? Daqui pro dia 25 a gente não ganha um panetonezinho. De pensar que foi de um erro essa criação tão maravilhosa, né? Eu não sou muito fã de panetone, mas chocotone eu não resisto. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ele te esperamos. Até lá!